Próximo exercício que a gente vai resolver então é a quantidade de ímpares, e o enunciado fala: determine a quantidade de números ímpares no intervalo, excluindo os valores limites do intervalo. Quer dizer, o valor inicial e o valor final não vão ser contados, então você não vai usar esses dois elementos. E eu acho que aqui a dica principal é o uso do range, tá? Que a gente vai usar aqui. O resto vocês vão conseguir fazer sozinhos. Tá? Então, eu deixei destacado aqui, né, que o valor inicial é um valor inteiro e o limite é o limite inferior do intervalo, excluindo-o. E o valor final é o limite superior do intervalo, também excluindo. E o que vai retornar essa função? A quantidade de números dentro do intervalo dado. De números ímpares, né? A quantidade de números ímpares. Aqui tem um pequeno erro aqui, né? Dentro do intervalo dado. Calcular ímpares vocês também já sabem, né? É só verificar se o número dividido por 2, o módulo é diferente de zero. E aqui vai entrar um ponto importante. Vamos dar uma olhadinha lá no teste. Por exemplo, aqui, ó, entre 1 e 10 tem 4 ímpares. Por quê? Porque tem o 1 não vai contar, tem o 3, o 4, o 5, o 3, o 5, o 7 e o 9. 4, então, elementos. O 1 e o 10 não conta, ok? Se aqui fosse entre 1 e 11, por exemplo, vamos até fazer mais um teste aqui, para deixar bem claro isso. Se fosse entre o 1 e o 11, também seriam 4, porque mesmo ele chegando até o 11, que é um número ímpar, ele não contaria, ele só contaria o 3, o 5, o 7 e o 9. Então vale a pena ter um teste a mais ali também, ok? Quando a gente executa aqui, ó, por enquanto não está mostrando nada, a gente pode voltar lá para nossa função e tentar fazer aqui. Aqui, o que é importante observar, gente? Quando eu faço um for i in range de, eu vou colocar aqui valor inicial, vírgula, valor final, vou dar um print nesses valores. Vamos começar dando um print neles, porque daí a gente sabe o que a gente está obtendo, né? Porque eu não posso obter, no caso de 1 e 11, eu não posso ter o 1 e o 11. É melhor eu começar do 2 até o 10. E aí eu posso testar cada elemento. Eu vou dar um print aqui. Só vou botar aqui, ó, para ele mostrar do lado para facilitar a nossa vida. Quando eu dou um F5 aqui, então, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Isso, ele mostrou todos os elementos. Aqui o primeiro é bem longo, né? Deixa eu botar um outro print aqui embaixo, sem nada. Só para ele poder ficar mais bonitinho para a gente ver. Vou fechar aqui. Ó, ficou mais fácil da gente visualizar aqui então. Aqui os elementos. Ó. Então, naquele lá que ele mostra do 1 ao 10 ou do 1 ao 11, o que a gente vai observar é do 1 ao 10 ou é do 0? Vamos lá ver. Do 1 ao 10, do 1 ao 11, por exemplo. Eu vou botar esses dois como primeiros, fica mais fácil, deixa esse maiorzão no final. Ok? Essa mudança de ordem não tem problema a gente fazer. Então tá ali, ó. Do 1 ao 10 ele me mostrou o 1 e o 9. O 10 ele não mostra, por quê? Porque o range sempre vai fazer inclui o primeiro e exclui o segundo. O padrão do range é inclui o elemento inicial. Então se eu faço de 1 a 10, que nem estava lá, o 1 ele vai incluir. O 10 ele não vai incluir. Então o final está do jeito que a gente quer, mas o início não está. Ok? Por exemplo, do 1 ao 11 lá, ó, ele incluiu o 1, mas não incluiu o 11. Então ele está quase fazendo o que a gente quer. Porque eu estou tentando fazer obter os elementos que eu quero, mas eu preciso desprezar o valor inicial e o valor final. O valor final ele já despreza por padrão. Ah, professor, se eu quisesse incluir o inicial e o final, daí o meu problema era do outro lado. Porque eu teria que também ir para frente para ele poder pegar o último valor. Nesse caso é muito simples, eu venho aqui e faço o valor inicial mais 1. Então, quando é de 1 a 10, eu quero pegar do próximo depois do 1, né, que é o 2, até o 9. Até o 9 ele já está indo, então beleza, né, mas o começo não. Então quando eu faço isso, ó, vamos dar uma fechar e abrir de novo, o que acontece? Ó?
Tá lá, então do 2 ao 9, aqui do 2 ao 10, porque aqui era 1 a 10 e aqui era 1 a 11. Agora ele está mostrando, só para mostrar para vocês, se eu quisesse incluir os dois limites, que é algo bem comum também, eu tiraria daqui e acrescentaria aqui, ó, mais um aqui. Nesse caso agora, o que aconteceria? Quando é de 1 a 10, ó, ele mostraria do 1 ao 10, incluindo os extremos. E quando é do 1 ao 11 também, ó, incluindo o 1 e o 11. Ok? Então depende o que você quer. Né? O for não tem como mudar, o for é o for. Né? O range é o range, não tem como mudar o range. É sempre incluir o primeiro e excluir o segundo. Mas eu posso fazer pequenas modificações. Né? Então nesse nosso caso, é um mais um aqui que eu vou colocar. Ok? E aí agora o resto vocês já sabem fazer, que é fazer um contador que pega e aqui dentro conta quantos elementos você passou. Então aqui eu dei uma dica, né? Como é que eu resolvo o problema? Vai indo por partes, vê se você consegue ao menos obter os valores. Agora que eu obtive, eu vou contar. A gente pode até observar aqui, ó, quantos elementos ímpares tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho também 1, 2, 3, 4. Os outros são mais difíceis de contar, né? Mas quantos que ele espera? Ele esperava 4. Então, eu estou quase lá. Eu já tenho todos os números. Agora basta eu fazer um if e fazer um contador. Porque eu já estou tendo o começo do resultado. Então, esse printzinho que eu fiz aqui, eu vou tirar, obviamente, agora o print, não preciso mais dele, mas no começo, quando eu estou construindo a minha lógica, vale a pena fazer uma brincadeira desse tipo. Nem sempre você vai fazer já o programa direto, né? Resolvido da primeira vez já funcionando. Você vai tendo que entender o problema, vendo se você consegue chegar e devagarzinho, né, passo a passo você chega lá. Então, eu acho que com isso você já consegue resolver esse exercício. Vamos para o próximo então, que é o soma dos inteiros, tá bom?